Vivemos em uma época onde todos falam, mas poucos realmente sabem conversar. As redes sociais transformaram o diálogo em monólogos simultâneos. Cada um grita sua opinião, tentando ser ouvido, mas quase ninguém escuta. As conversas viraram confrontos, arenas onde o objetivo não é compreender, mas vencer. E assim, perdemos a arte mais importante da convivência humana: a capacidade de dialogar com profundidade. Mas por que ninguém mais sabe conversar? Por que confundimos falar com comunicar? Confundimos opinião com sabedoria? Confundimos resposta com verdade? O mundo acelerou e, com ele, nossa paciência encurtou. Queremos tudo imediato, inclusive as conversas. Não há mais espaço para a pausa, para a escuta atenta, para o silêncio que antecede uma pergunta sincera. E, no entanto, a verdadeira conversa nasce exatamente aí, na pausa, no espaço entre o que eu penso e o que você sente. Se não há pausa, não há escuta. Se não há escuta, não há conexão. Só existe barulho, só que há uma saída. E ela foi descoberta há mais de 2000 anos por um homem que mudou a forma como pensamos e principalmente como conversamos: Sócrates. Sócrates não escrevia livros, não dava palestras, não criava posts virais. Ele caminhava pelas ruas de Atenas e fazia a coisa mais simples e mais poderosa que alguém pode fazer: perguntava. Sócrates não dizia às pessoas o que pensar. Ele fazia perguntas que as forçavam a pensar. E ao pensar, elas descobriam que talvez não soubessem tanto quanto imaginavam. E aí começava a verdadeira conversa. Esse é o método socrático, um caminho que nos ensina não a convencer o outro, mas a compreender. Não a impor ideias, mas a investigá-las, não a gritar, mas a perguntar. E esse método começa com uma atitude fundamental: a humildade intelectual. Sócrates dizia: só sei que nada sei. Essa frase não é uma rendição, mas uma abertura. É o reconhecimento de que sempre há mais para aprender, sempre há outra perspectiva, sempre há um ponto cego. E só quem reconhece sua própria ignorância é capaz de escutar de verdade. Quando você assume que não sabe tudo, você se abre para perguntar. E aí está o primeiro passo para reaprender a conversar. Troque afirmações por perguntas. Em vez de dizer "você está errado", pergunte: por que você pensa assim? Em vez de afirmar "isso é besteira", questione: como você chegou a essa conclusão? A pergunta é a chave que abre portas que a afirmação tranca. A pergunta convida, enquanto a afirmação afasta. Mas não basta perguntar, é preciso ouvir, e ouvir de verdade. Não ouvir apenas para responder, mas ouvir para compreender. O bom ouvinte não prepara sua réplica enquanto o outro fala. Ele se entrega ao que está sendo dito, atento, curioso, interessado. Sócrates fazia isso. Ele perguntava e aguardava, não interrompia. Não corrigia, apenas ouvia atentamente, até que a pessoa se revelasse, até que o pensamento ganhasse profundidade. E quando a resposta vinha, ele fazia outra pergunta, e mais outra, até que ambos chegassem a um entendimento mais claro, mais verdadeiro, mais humano. Esse é o segundo passo do método socrático: ouvir com atenção plena. O terceiro passo é não julgar. O método não serve para derrotar o outro, mas para crescer junto. Numa conversa verdadeira, ninguém perde, ninguém vence, ambos evoluem. Sócrates não julgava, ele explorava. Ele queria entender como o outro pensava, não para refutá-lo, mas para ajudá-lo a perceber possíveis contradições, para levá-lo mais fundo no seu próprio raciocínio. E ao fazer isso, ele se transformava também. Porque toda conversa verdadeira transforma não só quem ouve, mas também quem fala. E esse é o grande segredo. A conversa não é um campo de batalha, mas uma ponte entre dois mundos, duas histórias, dois modos de ver a vida. E atravessar essa ponte exige coragem, exige humildade, exige paciência. Mas por que hoje é tão difícil atravessar essa ponte? Porque fomos ensinados a acreditar que precisamos ter sempre uma resposta, que mostrar dúvida é sinal de fraqueza, que não saber é vergonha
E então nos armamos com certezas, com opiniões definitivas, com respostas prontas e perdemos a capacidade de perguntar, de escutar, de aprender. O método socrático é um convite a abandonar essa armadura, a nos expor, a admitir eu não sei. Me explique! E essa admissão não é fraqueza, é força. É a força de quem quer crescer, de quem quer evoluir, de quem sabe que só se aprende com o outro. Então, como podemos reaprender a conversar? Primeiro, comece toda a conversa com uma pergunta, não com uma afirmação. Pergunte antes de opinar, pergunte antes de julgar. Segundo, ouça com presença total. Deixe o celular de lado, olhe nos olhos, preste atenção não apenas nas palavras, mas no tom, no corpo, no silêncio. Terceiro, suspenda o julgamento. Não converse para ganhar, converse para compreender. Quarto, aceite mudar de ideia. Não tenha medo de ser transformado pela conversa. Esse é, afinal, o maior prêmio: evoluir. Quinto, pratique o silêncio. Nem tudo precisa ser dito imediatamente. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. É o espaço onde a reflexão nasce. Quando você pratica esses passos, algo mágico acontece. As conversas deixam de ser superficiais e passam a ser profundas. Deixam de ser confrontos e passam a ser encontros. Deixam de ser rápidas e passam a ser significativas. E aí você percebe que conversar é uma arte. E que essa arte é transformadora. O método socrático não é apenas uma técnica de diálogo, é um modo de estar no mundo. É escolher ser curioso em vez de arrogante. É preferir explorar a impor, é preferir crescer a vencer. E, acima de tudo, é um compromisso com a humanidade do outro e com a sua própria. Porque, no fim, a verdadeira conversa não é aquela que convence, mas aquela que conecta. Não é aquela que domina, mas aquela que transforma. Não é aquela que cala, mas aquela que inspira. Sócrates sabia disso e nos ensinou que, ao perguntar ao outro, na verdade estamos perguntando a nós mesmos. Ao ouvir o outro, estamos ouvindo a nossa própria humanidade. E ao transformar a conversa, transformamos a nós e ao mundo ao nosso redor. Só sei que nada sei. E isso é o começo de toda boa conversa.